chinês, indiano, europeu. Você vai na Europa, você não acha só europeu, você acha chinês. O que você acha, Rodrigo, que daria para as startups e empreendedores brasileiros fazerem, implementarem desde já para aumentar a competitividade, a relevância diante do mercado global, assim, cara? Eu acho que a gente deveria criar negócios já com um pensamento um pouco mais globalizado. O Brasil é um mercado muito grande. Sim. E, naturalmente, quando você tem um mercado de 200 milhões de pessoas, você pensa em resolver primeiro o problema aqui dentro. Só que aí você não... Mais confortável até, né? É super desafiador, mas você tá dentro do teu campo de entendimento, você conhece. E até é difícil, assim, às vezes eu conheço algumas empresas que operam aqui em São Paulo, mas, por exemplo, tem dificuldade de operar no Nordeste, tem dificuldade de operar no Sul. Verdade. Às vezes tem barreira de entrada, mas a gente cria poucos negócios com potencial global. É muito difícil você ver empresas assim como, por exemplo, o Nubank, que nem terminou de crescer tudo que pode aqui no Brasil, mas já está lá no México, já está lá na Colômbia, já está olhando provavelmente agora, daqui a pouco, para a Argentina. Então você vê uma empresa que está criando um produto para a América Latina. Você vê empresas criando algo global ainda é raro. Nascendo aqui no Brasil, tem poucos casos, alguns casos específicos de tecnologia, mas bem menos do que deveria. E tem essa questão da barreira, por exemplo. A gente não está preparado para, por exemplo, assim, uma empresa que... se você for considerar uma empresa que está criando uma solução global, ela teria que ter pessoas de todas as áreas que se comunicam, por exemplo, no mínimo em inglês. E aí, assim, já é difícil contratar no Brasil. Aí você considerar que você tem que ter um time 100% com segundo idioma, isso vira uma barreira gigantesca. Sim, então... já se torna um desafio ainda maior, né? Exatamente isso. Exato. E, cara, legal isso que você mencionou. De fato, você menciona, por exemplo, o caso de Israel. As empresas já têm, obrigatoriamente, se querem construir algo grande lá, né, que é um forte ecossistema de inovação, elas precisam pensar global desde o dia zero. Porque o mercado é muito pequeno. Porque o mercado é muito pequeno. Então, elas precisam vender a solução para além da fronteira de Israel. E aqui no Brasil já dá para você fazer algo gigante só dentro do Brasil. Então, mas isso não quer dizer que é uma sentença, né, Rodrigo? Você precisa fazer no Brasil apenas. Perfeito. Na verdade, você consegue essa dor, provavelmente existe em várias outras geografias também. Então, acho que essa mentalidade tem até aquela história do fundador da Pipefy, quando ele estava captando um dinheiro, isso, que ele vai para acho que era um investidor israelense, que ele fala, o investidor vira para ele na mesa de jantar e fala assim, cara, vocês brasileiros são ótimos empreendedores, mas vocês são muito acomodados. Ficam sempre com as soluções aqui dentro do Brasil, resolvendo as próprias dores e não pensam globalmente. Né? Eu acho que o Alessio, a Pipefy, é um caso muito legal de uma empresa que criou uma solução global, e hoje está em vários países. Eu acho que a gente tem Gympass também, que é uma outra solução super bacana, global, mas acho que a dificuldade é essa. O Alessio, uma vez eu vi ele falando sobre, por exemplo, a dificuldade de criar uma cultura global quando se fala dos talentos da Pipefy global em relação aos talentos da Pipefy Brasil. Então, por exemplo, ele falou numa palestra uma vez, ele falou, cara, o americano é muito direto. E aí o brasileiro achava que o americano estava atacando ele, porque o cara era muito grosso em alguns momentos. Mas é o jeito dele. Aí eles tinham um treinamento na Pipefy para treinar o brasileiro de como lidar com o americano. Do tipo, isso mostra o gap, né? Isso é uma dor muito grande. Acho que o dia que o Brasil conseguir ter por cultura o inglês como um idioma das empresas, a gente vai atrair talentos, porque o Brasil é maravilhoso. Muita gente quer vir morar no Brasil. Assim, tem muito talento global que essa pessoa, que é um perfil um pouco mais nômade, que o cara não quer necessariamente ficar onde ele nasceu, que olha pro Brasil e fala, cara, ali eu vou ter oportunidade. Só que ele chega aqui, ele tem dificuldade de achar uma empresa, por exemplo. Eu já lidei com empresas que tinham estrangeiros ali, mas que quase tudo da empresa era em português. Então, assim, eles falavam com o cara só quando tinha uma reunião em inglês que ele participava, mas... Como que esse cara ele não vai se ver parte de um time? Porque o time tá num idioma e ele tá em outro. Então essa é uma dor muito grande, assim, que eu acho que ainda não foi resolvida. Exato. E, Rodrigo, outra coisa que eu queria trazer aqui pra gente conversar,